Olá pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre gravitação. Agora a gente vai falar sobre gravidade, que é também chamada de campo gravitacional. Se eu tenho uma massa em determinado campo gravitacional, essa massa ela vai sofrer ação de uma força, certo? Essa força é chamada força gravitacional. Então, eu tenho que a força gravitacional, ou qualquer força, é denominada como massa vezes uma aceleração. Como eu estou falando de força gravitacional, que é a força que existe nesse campo gravitacional, então eu tenho que a força gravitacional é igual a massa vezes a gravidade. Isso aqui para a superfície, certo? Então, eu tenho que a força gravitacional é Gzão, que é a constante universal da gravitação, vezes massa, vezes a massinha, né, vezes a massa do planeta, a massa maior, vezes o raio ao quadrado. Isso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Bom, eu posso cortar as duas massas, então eu vou ficar com que a gravidade na superfície, certo, é Gzão Mzão sobre o R ao quadrado. Esse R, no caso, seria o R da superfície, tá? Seria o R da superfície. Aqui, ó, eu fiz semelhante aqui, só para vocês terem outra noção. Se força gravitacional é Gzão, constante, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado, eu tenho que todos esses fatores, Gzão, Mzão, Rzinho ao quadrado, eles são constantes, certo? Porque a constante gravitacional não muda, a massa do planeta, por exemplo, não muda, e a distância entre os centros desse planeta e dessa massa não mudam. Então tudo isso aqui é constante. Se isso aqui é uma constante, é a constante da aceleração gravitacional e apenas a massa muda, certo? Uma coisa interessante de falar sobre a gravidade na superfície, que é dada por essa fórmula aqui que a gente descobriu, é que esse valor dá aproximadamente, se a gente considerar os valores, né, de gravidade, massa da Terra e o raio da Terra, aqui estão alguns valores, ó, a massa da Terra, por exemplo, é 6 vezes 10 na 24 quilos, o raio da Terra a gente tem que é 6.400 quilômetros, certo? Lembrando que no SI o raio ele tem que ser dado em metros, então quilo é 1000, é 10 na 3, então é 6.400 vezes mais 3 zeros. Então eu tenho 6.400 mais 3 zeros. Eu posso agora usar a base 10. Então eu tenho 3 zeros, 10 na 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6,4 vezes 10 na 6 metros. Isso aqui, geralmente no exercício a gente tem que colocar em metros, então é bom vocês já saberem esse valor. 6,4 vezes 10 na 6 metros é o raio da Terra. E a gente tem também essa constante. E a constante a gente já viu o valor na aula de força gravitacional. Que a constante tem esse valor aqui com essas unidades, certo? Percebam que a gravidade ela não depende da massa do corpo, certo? Ela depende apenas da constante da massa Mzão e do raio. Esse valor aqui, então, fazendo com os cálculos com os números que a gente viu, dá aproximadamente 10, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que essa gravidade ela vale para a superfície, em que o raio é o próprio raio do planeta. Por exemplo, eu tenho aqui o planeta, certo? Esse R é a distância entre os centros. Então, se eu tenho uma massinha na superfície, o raiozinho é essa distância entre os centros. Só que se eu tiver uma altura h acima dessa superfície, se eu tiver por exemplo, eu quero calcular a gravidade de um corpo M aqui, ó, eu tenho essa distância, não é? Então, a gravidade é uma altura acima da Terra, com esse Rzinho maior que o raio do planeta, né, que o raio do círculo, vai ser dada por Gmzão. O que muda é aqui, ó, vai ficar um R mais a altura que ele vai subir. Então eu tenho o R do planeta mais essa altura aqui, certo? Porque essa aqui é a altura total. Lembrando que é uma inversa quadrática, certo? É elevado ao quadrado. Então a gravidade é inversamente proporcional quadraticamente, certo? Então muito cuidado com manipular essas distâncias, certo? Porque esse raio aqui, ele pode ser o próprio raio do planeta, se for só o Rzão, porque pensem, as distâncias entre os centros. Eu estou com um planeta aqui, eu estou com uma massa aqui, a distância entre os centros vai ser o próprio Rzão. Mas se eu tiver com uma massa fora, no ponto exterior, vou ter que calcular a distância entre os dois centros. Vai ser o R aqui, mais uma determinada altura aqui. Então é o que eu coloquei, R mais uma altura ao quadrado. Certo? Eu botei um exemplo aqui, ó. Eu tenho um planeta e eu botei 3 pontos. Ó. Eu tenho esse ponto 1, eu tenho esse ponto 2 e tenho esse ponto 3. Então, eu tenho aqui, ó. Eu quero calcular qual é a gravidade no ponto 1, 2 e 3. A gravidade no ponto 1 vai ser Gmzão
Só que a distância, percebam, é R mais um R. Eu considerei a altura como um R, a altura que ele vai subir é R. Então, a altura total vai ser 2R. Nesse caso, a altura total vai ser o R do planeta, porque é a distância entre os centros, mais a altura que ele sobe, que é os 2Rs. Então, a altura total é 3Rs. E aqui, ó, no terceiro ponto, ele vai subir uma altura total 3R, mais a do centro do planeta, que é um Rzão. Então, tá aqui as três gravidades. G, mzão, sobre 2R ao quadrado, certo? G, mzão sobre 3R ao quadrado, G, mzão sobre 4R ao quadrado, só coloquei os valores. Então, percebam, ó, que a gravidade ela é inversa quadrática. Se a distância é 2, a gravidade vai ficar 4. 4 vezes menor, né? Se a distância vai ficar 9, a gravidade, se a distância é 3, 3 ao quadrado é 9. Se a distância é 4, vai ficar 4 ao quadrado, 16. Então, percebam que é sempre ao quadrado. Se, então, a distância é 2, 4, 3, 9, 4, 16. Certo? Só para finalizar, a gente vai ter uma reflexão que eu estou falando de pontos externos, certo? Ok, os pontos externos são aqueles valores. Mas se a gente cavasse um buraco na Terra, como é que seria calculada a gravidade interna? A gravidade interna da Terra, no caso, ela é calculada como uma gravidade igual a uma constante vezes uma distância. Percebam, a gravidade ela é proporcionalmente à distância. Ela não é inversa. Se a gente cavasse um buraco, quanto maior a distância, seria maior a gravidade. E ele é uma proporção linear e não quadrática. Esse gráfico aqui, por exemplo, demonstra, ó, se eu tenho do zero, eu parto aqui, ó, eu vou ter uma subida até esse GMR ao quadrado, é uma subida linear, certo? Porque a gravidade depende de uma constante vezes essa distância, é uma proporção linear, e depois ela começa a descer quadraticamente, essa gravidade ela começa a descer, foi o que a gente viu, né? Nesse caso aqui, por exemplo, mesmo, ó, a gravidade, quando eu parto do centro da Terra, ela começa a diminuir ao longo que eu aumento, né? Ela começa a diminuir quadraticamente. Só que se eu cavasse um buraco na Terra, quanto maior essa distância, maior seria a gravidade para dentro, né? E até percebam, se a distância é zero, bem no centro da Terra a gravidade é zero. Por quê? Porque se eu cavasse um buraco, a gravidade é proporcional à distância. Então tome esse cuidado. Internamente, a gravidade é proporcional à distância. Externamente, a gravidade é inversamente proporcional à distância. Essa é uma reflexão legal. Geralmente não é muito cobrado nos exercícios, mas é legal vocês ficarem atentos. Vai que cai alguma coisa. E mais um detalhe. Esses valores de gravidade e tal, geralmente isso é aproximado, tá? Porque tem 3 pontos que a gente tem que analisar. Um ponto deles é que a Terra não é uma esfera, certo? A Terra não é uma esfera, ela é uma elipsoide que ela é achatada nos polos e dilatada no Equador. É mais ou menos, a esfera seria assim, eu tenho que mais ou menos dar uma achatada nela. O que isso significa? Se eu tenho que ela é uma forma mais ou menos assim, claro, não é bem assim, né? Só para vocês perceberem. Eu tenho que essa distância de um polo, por exemplo, polo norte, eu tenho o polo sul. A distância do centro, eu tenho que a distância do centro ao polo norte e ao polo sul, percebam agora a distância ao Equador. Percebam que a distância do polo norte é menor que a distância ao Equador. Por isso, que se eu tenho que a gravidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se eu tenho uma distância menor, se a distância aos polos é menor, a gravidade então vai ser maior. Por isso que a gravidade nos polos ela é maior e a gravidade no Equador é menor, porque eu tenho uma menor distância entre os polos e uma maior distância no Equador, porque é dilatada no Equador e achatada nos polos. Outra questão é que a massa ela não está uniformemente distribuída, certo? Porque existe uma massa específica e existe uma massa da crosta. Essa massa ela não está uniformemente distribuída, mas a fins de exercício a gente diz com a massa completa e a gente acaba desconsiderando isso. E o último e terceiro ponto, para finalizar, é que a Terra está girando. E se a Terra está girando, eu tenho um eixo, certo? Aqui está a Terra, eu tenho um eixo, ela está girando. Quer dizer que existe uma circunferência fora desse eixo, né? Se eu tenho um eixo central, está girando, então eu tenho uma circunferência ao redor desse eixo. Se eu tenho um movimento circular, eu tenho uma aceleração centrípeta que é produzida por uma força centrípeta. Isso tudo são questões mais complicadas, né, que acabam sendo desconsideradas a fim de facilitar o exercício.
Então essas três questões, que a Terra não é uma esfera, que a massa não está uniformemente distribuída e que a Terra está girando, são desconsideradas, e a gente acaba tendo só essas duas expressões mais comuns. Certo, pessoal? Sobre gravidade é isso que é o mais importante. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.